né? Feita essa revisão, onde se 30 arrumam quarto e 10 não, que dá um total de 40, né? Esse 40 eu posso imaginar como 100. Uma relação do 40 para o 100, né? Que a gente enxerga aqui, basta você pegar esse 40, dividi-lo, digamos que em 4 partes, fazer melhor. Vamos dividi-lo em 2 partes. 40 dividido por 2 é 20. Depois que você dividir ele em 2 partes, você multiplica por 5. Então, assim, 40 dividido por 2, 20. 20 vezes 5, 100. É isso mesmo, 20 vezes 5, 100. Faça o mesmo com 10. 10, né? Você divide por 2. É isso que eu falei, né? 40 dividido por 2, 20 vezes 5, 100. 10 dividido por 2, 5. Vezes 5, 25. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 5, 75. Então, a proporção que existe aqui entre o total valor numérico e a porcentagem, eu posso dizer que é 5 meios. 5 meios. Que é eu multiplicar por 5 e dividir por 2. Eu fiz na ordem inversa. Dividi por 2 e multipliquei por 5. Mas isso não muda, tá? Já do 4 para o 360, ou melhor, do 40 para o 360, dá para enxergar uma relação direta aqui, né? Mais fácil ainda, do 10 para o 90, né? Houve uma multiplicação por 9, né? Pega esse 10 aqui, multiplica por 9. 90, tá 90 graus. Pega o 40, multiplica por 9. Temos 360 graus. Pega o 30, multiplica por 9. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 30, 270 graus. Tá? O gráfico, né, o que representa melhor, né? Visto que azul é a galera que arruma o quarto, tá aqui. A maioria, né? Você pode ver claramente que 3 quartos, né? Ou seja, dentre as 4 partes do gráfico aqui, da pizza, né? Nesses 4 pedaços da pizza, você vê que 3 corresponde à galera que arruma o quarto e 1 apenas corresponde à galera que não arruma, né? Se é 3, eu posso considerar 30. Se é 1, eu posso considerar 10. E o total é 40, que são as 4 partes. Então, uma relação, né, de 10 vezes, né? A proporção de 10 para 1, 1 para 10. Ok? Bom, em um estádio, os setores são divididos conforme a posição em relação ao campo. Ao todo, um determinado estádio tem 12 mil lugares e será dividido em 3 setores iguais, ou seja, com a mesma quantidade de lugares. Não, beleza. Qual dos gráficos, vocês entenderam o problema, né? Entenderam, né? É um estádio para 12 mil lugares, né? 12 mil cadeiras para 12 mil pessoas. E vai ser dividido em 3 setores iguais. São iguaizinhos, tá? Com a mesma quantidade de lugares. Qual desses 3 gráficos que representa melhor os 3 setores do estádio? Gráfico 1, gráfico 2 ou gráfico 3? O que vocês pensam? 3. Cauã, você concorda com a Giovana? Tá, exatamente. Por quê? Qual que é o defeito do gráfico 1? Né? De acordo com que foi de acordo com que foi informado para nós, os 3 lugares, né, os 3 setores, aliás, eles têm o mesmo tamanho. Ou se torcer aqui, velho, que é o verde, é enorme, toma quase todo o estádio. Se a gente fosse falar de proporção aqui, dos 12 mil lugares do estádio, aqui tem certamente mais de 10 mil lugares só para o setor verde, né? Sobrando um pouquinho só para os outros 2 setores. Aqui, galera, o defeito do gráfico 2 é que metade do estádio é um setor só, que é o C. O vermelho, apesar de menor do que o C, ele ainda é maior do que o setor A. Ou seja, eu tenho 3 setores com tamanhos diferentes. Tá? Aqui eu tenho 2, voltando, né? Eu tenho 2 setores iguais, mas com tamanho muito pequeno em relação ao terceiro. Agora, já aqui, nesse gráfico aqui, gente, o 3, nós temos a divisão correta. Cada setor correspondendo a um terço do total, tá?
Então, assim, aqui está bem claro que são 4.000 lugares aqui, 4.000 lugares aqui, 4.000 lugares aqui. Você sabe esse verde aqui, quantos mil lugares seria? Quantos mil assentos seria aqui? No gráfico 2? Isso. Muito bem, Giovanni. Porque está bem claro que ele é a metade, né? Concorda, Luan? Ô, Luan, Cauã, caramba. Tô falando do estádio, tô pensando no Corinthians. O Luan tá no meu Corinthians, mas não tá jogando coisa nenhuma. Bom, gráfico de linhas representa a evolução e as mudanças ao longo de um período, podendo assim ser aplicado a uma grande quantidade de dados. O gráfico de linhas representa a evolução e as mudanças ao longo de um período, podendo assim ser aplicado a uma grande quantidade de dados. Aqui, gráfico de linhas, né? Então, você vê que o vermelho aqui, ele começou abaixo de todos, né? Porque, veja bem, aqui o valor seria, sei lá, zero ou o mais baixo possível, e aqui o valor mais alto possível. Veja que de todas as linhas, quem largou acima foi o azul, e quem largou por baixo foi o vermelho. No entanto, de acordo com a evolução dos valores, o vermelho terminou em primeiro, lá em cima. Lá. Se eu for congelar esse momento aqui, né? Esse momento. O vermelho está em cima, e o azul que começou em cima está aqui embaixo. Né? Bom, enfim, o verde, né? Ele era penúltimo e continuou penúltimo. Vamos imaginar que isso seja uma corrida eleitoral, vai. O último candidato que começou mal terminou lá no topo, né? Nem sei se terminou no topo, eu estou dizendo que nesse momento aqui ele está no topo. Porque a gente não sabe se no finalzinho da corrida, se ele não viria parar aqui embaixo, né? Enfim. Mas esse é um gráfico de linhas. Outro gráfico de linhas. Aqui, ó. Sua construção é bem simplificada, utilizando coordenadas do plano cartesiano. Por exemplo, a evolução das notas aqui, ó. Tá? As notas do Jonas começaram. Sabe que valor que é esse aqui, gente? Em 2000. Nota do Jonas, que corresponde à nota do Osmar. Vocês conseguem ver aí? Nota. Que nota que é que vocês veem? Para o Jonas e o Osmar em 2000. 5. Maravilha. Maravilha, 5. Isso aí. Aí, o Osmar despontou lá para o 8, lá em 2001. Já o Jonas, ele aumentou apenas para 6. Né? Enquanto isso, tem a Alessandra, que estava em 4 e foi para 6. Né? Ou não, para 7, né? Desculpa. De 4 foi para 7. Né? De 7 ela foi para 8 e de 8 ela foi para 9. Veja que ela era pior, terminou como a melhor. E assim por diante. O gráfico de linhas ele mostra essas oscilações de 3, no caso aqui, ou mais pessoas ao mesmo tempo. Né? Na corrida eleitoral acontece isso. Em uma escola foi feito um gráfico para representar o número de alunos de cada sala ao longo do ano de 2019. O gráfico abaixo representa 2 salas de 8º ano. Então, o 8º A é o azul, né? É a linha azul. E o 8º B é a linha vermelha. Chama-se legenda isso. É a parte de baixo que ela ilustra aqui. Tá? Ela mostra quem são os elementos do gráfico para você poder identificar. Veja que o 8º A começou com 20 alunos, né? O primeiro bimestre. Manteve para o segundo. Aumentou um pouquinho aqui no terceiro bimestre. Imagina que seja 22 alunos. Aqui, ó. Aqui é 20 e aqui é 25. Ele aumentou um pouquinho, não chegou até o meio, então imagino que seja 22 alunos. Depois baixou para 19. Vocês conseguem ver que está um pouquinho abaixo da linha dos 20 aqui? Vocês conseguem ver aí? É que é bem pequenininho, né? Você teria que maximizar a tela. Acho que o Meet não permite, né? Você maximizar a tela, né? Bom, já o 8º B começou com mais alunos, né? Dá para dar zoom? Ah, então beleza. É mais fácil. Deixa eu ver. Ah, dá sim. Eu achava que não dava, mano. Que legal. Não sabia disso, não. Legal. 8º B. Começou aqui com, sei lá, 23 alunos, talvez. Subiu para 25 no segundo bimestre. Desceu para 20, né? E depois subiu para 23, talvez, aqui. Sei lá, 22 alunos, não sei. Enfim. Essa foi a evolução. Quando eu falo evolução, né?
não necessariamente significa um aumento de alunos, né? Depois eu vou verificar se eu não estou falando bobagem, mas a evolução não precisa necessariamente ser um aumento de, no caso de alunos nesse gráfico, né? Bom, ao término do ano, galera, pergunta, né? Qual sala tinha o maior número de alunos? Conseguem ver aqui? Se é o oitavo B ou oitavo A? Oitavo B. Certo. Concorda, Giovana? Beleza. Beleza. No primeiro bimestre, qual sala tinha menos alunos no primeiro bimestre? O A ou o B? O A. Beleza, é isso aí. Assim que a gente lê esse gráfico, está aqui. Então, resposta A é o oitavo B, resposta B é o oitavo A. Fácil, né? Tá. Nesse gráfico ainda, olhando o oitavo A, qual bimestre tinha o maior número de alunos? Só para o oitavo A. Qual seria? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Terceiro. Muito bem. Olhando o oitavo B, qual bimestre tinha o menor número de alunos? Para o B. Terceiro. Então, essas duas coisas ocorreram no terceiro, né? Opa, peraí. Não tem resposta aqui, mas é isso. É evidente. Bom, uma professora construiu um gráfico das notas de oitavo ano para representar sua evolução ao longo do ano. Para representar sua evolução. Ah, tá. Notas de um aluno. Tá, beleza. Tinha me escapou desse aluno aqui na leitura. Então, no primeiro bimestre, o aluno tirou 8, no segundo, 9, no terceiro, 4 e no quarto, 8. Qual dos gráficos representa, né, essas notas? Então, qual desses gráficos que você acha que representa as notas desse aluno aí? Gráfico 1 ou gráfico 2? Gráfico 1? Gráfico 1. Tá. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é a seguinte. Lá no segundo bimestre, veja que esse gráfico aqui não tem o valor 9, né? Mas tem o 8 e o 10. Significa que o 9 tem que ser no meio. Então tá certo, tanto esse quanto esse. Mesma coisa serve para esse gráfico. Tem o 8, tem o 10 nas linhas, né? E tem o 9 que fica aqui no meio. Só que o que determina qual está certo e qual está errado é a última nota do quarto bimestre. Ó, 8, 9 e 4, certo? Estou falando no primeiro, segundo e terceiro bimestres. Primeiro é 8, tá? Primeiro bimestre 8, segundo bimestre 9, terceiro bimestre 4. O mesmo acontece no gráfico 2. Primeiro bimestre 8, segundo bimestre 9, terceiro bimestre 4. Quem vai determinar é o quarto bimestre, que tem que ser 8. Ó, aqui tá dando 8, certinho. Já no segundo tá dando 10, galera. Né? Então tá perfeita a leitura de vocês, tá? O primeiro é o que representa corretamente, tá? A nota desse aluno, as notas desse aluno, né? Portanto, a nota mais alta dele tem que estar no segundo bimestre, tá aqui. Aqui você nota que a nota mais alta dele não está no segundo bimestre, está no último. Ele teria fechado com 10 o quarto bimestre, tá? Então tá certo. Primeiro gráfico correto. Uma professora construiu um gráfico das notas. Ah, tá. Eu pensei que estava repetindo, mas não está não. Ah, em qual bimestre esse aluno obteve a menor nota? Beleza. É facinho, né? Leitura de gráfico é facinho, só prestar atenção. Em qual bimestre esse aluno obteve a maior evolução? Cuidado, tá? Em qual bimestre esse aluno obteve a maior evolução? Não, não foi no segundo. Porque essa evolução contradiz o que eu falei agora há pouco, né? No quarto. A evolução aqui, desculpa, o que eu falei agora há pouco é bobagem. Evolução, ele evoluiu 4 pontos aqui, né? Então foi no quarto bimestre. Veja que no primeiro bimestre ele não teve evolução nenhuma porque a gente não sabe a nota anterior, só se fosse comparar com o quarto. Então seria a resposta ao segundo, ou terceiro, ou quarto. No segundo ele teve 1 de evolução, no terceiro ele não teve evolução, pelo contrário, caiu 5 notas. Então a maior evolução foi do terceiro para o quarto. Okay? Bom, agora, galera, encerrando o assunto gráfico. Bom, ficou alguma dúvida em relação aos gráficos? Fora a besteira que eu falei lá da evolução, né? Galera, vamos falar um pouco de álgebra agora, tá? Já finalizamos o assunto gráfico, acho que ficou claro.
A Cláudia está fazendo uma reforma e comprou duas placas retangulares para colocar na parede e fazer uma decoração, certo? Ela vai precisar juntar as duas placas para que seu projeto dê certo. Ao fazer isso, sem sobrepor as placas e sem deixar espaços entre elas, quais serão as novas medidas de comprimento e largura, de acordo com as indicações da figura abaixo? Então, abaixo aqui nós temos a representação das duas placas que ela vai usar, tá? Tá bem claro que essa placa aqui não pode ficar atrás dessa. Você não pode engolir um pedaço dela. E essa também não pode ficar atrás dessa. E também não podem ficar distantes. Elas têm que encostar uma na outra, certo? Ao encostar uma na outra, porque está escrito aqui para o projeto dela, ela vai usar as duas placas, né? Quais serão as novas medidas de comprimento e largura? Vamos entender quanto que é atualmente a medida largura e altura, né? Não, comprimento e largura, né? Vamos chamar de comprimento essa aqui, tá? E largura essa aqui. Galera, olhando só essa figura, tá? Ela tem de comprimento X, certo? E de largura, quanto ela tem aqui? X também, porque é um quadrado, né? Essa figura é um quadrado. Apesar de, no texto, ela falar que são duas retangulares, o quadrado também é um retângulo especial, tá? O que eu não posso afirmar é que o retângulo é um quadrado, isso não é. Mas o quadrado é um retângulo. Qual é a característica do retângulo? É uma figura que tem seus ângulos retos, tá? 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então, esse é um retângulo especial, mas é um retângulo. Agora, é aqui, gente, essa outra figura. Quanto ela tem de comprimento? X mais 2x, que dá? Veja que eles são da mesma espécie. X e 2x. Dá para você juntar todo mundo aí. 3x. Por que, Cauã? Porque aqui, ó, veja, isso, 3x. Eu quero saber o comprimento dessa peça aqui. São 2x mais x, então fica 3x, beleza. E quanto que fica a largura aqui? É porque o x vale 1. Isso, o x sozinho vale 1. E aqui 2x, né? 2x com mais 1x, fica 3x, tá? E a altura aqui, que na verdade é chamada de largura, é x, certo? Então veja que a largura é a mesma aqui e aqui. Se juntarem as duas figuras, a largura continua sendo x, tá? Porque a ideia é juntar as figuras da forma que está aqui, beleza? Tá. Agora, se eu passar a juntar as duas figuras, como eu disse, a largura permanece a mesma. E o comprimento? Vai passar, isso, 4x. São 2x aqui mais x, que dá 3x, e tem mais um x aqui. Ficaria 4x. O professor fez o cálculo lá, mostrou que nós vamos aproximar as duas, né? Para ficar assim. Aí, a largura, que é x aqui e x aqui, vai continuar sendo x, não vai mudar. Mas o comprimento, que era x mais 2x, portanto 3x, vai juntar com outro x, vai ficar 4x. Então fica assim, ó. X mais 2x, que é isso mais aquilo, deu 4x. E a largura continua a mesma. Tudo bem? Tudo bem, Giovana? Isso, legal. Tá. Veja que o aluno fica muito preocupado, mas quanto que vale o x? Não, aqui não importa quanto vale o x, tá? Essa não é a questão. Aqui não pediu para calcular o x. O x pode ser o número que você quiser aqui. Ele é uma variável, tá? Ou uma incógnita, enfim. Nesse caso aqui, nós não sabemos quem é o x. Ele poderia ser, vamos imaginar o seguinte, que essa aqui, cara, é uma proporção para um campo de futebol, digamos. Não é o caso, né? Não é o caso. Mas vamos dizer que essa seja uma proporção para o campo de futebol. Se isso fosse uma proporção para um campo de futebol, né, para cada uma unidade aqui, no caso seja x, você tem que ter 4 aqui embaixo. Então imagina, eu quero fazer um campo de futebol, eu não tenho muito espaço, mas eu quero que fique pelo menos na mesma proporção.
Quanto você tem de espaço aí? Eu quero fazer num lugar que o terreno é, sei lá, é 10 por 10. Vamos achar o número melhor, vai. 12 por 12 o terreno, 12 por 12. Então você usa 12 aqui, né? Que vai ser o 4x. Gente, 4 vezes quanto que dá 12? Qual tem que ser o valor do x para eu dizer que 4x é 12? 3. Muito bem. Então o campo teria que ser 3, porque o x é 3, por 12. Se ele fizer 3 por 12 o campo, vai ficar na proporção. Mas o meu, na verdade, ele tem 90 metros. Não, 90 é zoado. 80 metros, vai. Terreno de 80 metros. Tá bom, então você faz 80 aqui na parte maior, que é o 4x. 4 vezes quanto que é 80? 4 vezes quanto? Muito bem. Então, aqui deveria ser 20. Tem que ser 20 por 80. Ele vai atender a essa proporção x aqui, 4x. Tá? Então, não importa o tamanho. Aqui é 10 por 10. Vai. Esse cara aqui é 10. 10. 4 vezes quanto dá 10? É 2,5. 4 vezes 2,5. Então, aqui tem que ser 2,5 metros. Se for 2,5 metros por 10, se for 2 metros por 8, se for 20 metros por 80, qualquer um desses três, claro que vai mudar o tamanho do campo, mas ele vai ter a mesma proporção. Para fazer a decoração, ela usará gesso no contorno da placa. Expresse a medida desse contorno com uma expressão algébrica. Galera, aqui está bem claro o seguinte. Ela quer contornar o troço. Então o gesso vai começar aqui nessa ponta, vai cercar toda a figura aqui, ó. Tá? Ela quer que a gente expresse, né, o problema pede para expressar de forma algébrica. O que é forma algébrica? Usando números e letras. Tá? Então, assim, aqui é x, aqui é x, quer dizer, é tudo x. Então a pergunta é, quantos x de gesso vai caber para contornar a figura aqui, gente? Não entendeu? Tá bom. Aqui é o seguinte. Não entendeu, né? Não tem problema. Para fazer a decoração, ela usará gesso no contorno da placa. Então, imagina que nós juntamos as duas, estão aqui as duas, tá? E nós vamos expressar a medida desse contorno com uma expressão algébrica. Ou seja, o que é uma expressão algébrica? X mais 2x é uma expressão algébrica. Essa aqui é uma, tá? X é uma expressão algébrica. É uma expressão que tem números e letras, tá? Então, sei lá, 10x, 20x, 8x, são todas expressões algébricas. Tem que ser só x? Não. 50a, 3y, 4y mais x, 3y, são todas expressões algébricas. A pergunta aqui é o seguinte. Se a mulher pegar essas duas placas do jeito que estão aqui, vou voltar aqui. Não, tanto faz. Tá aqui. Se ela pegar gesso e colocar na ponta aqui, ó, nesse pedacinho, gesso, ela vai ter x quantidade de gesso. Se ela colocar aqui e aqui, ela vai ter 2x, tá? X aqui, x aqui. Se ela colocar aqui, aqui e aqui, aqui, quanto de gesso ela vai ter aqui, nesse pedacinho? 3x. Beleza. E na figura toda, se ela encher de gesso? Qual é a expressão algébrica? Ou seja, é isso que eu estou perguntando, quantos x de gesso ela vai precisar. Entendeu agora a pergunta? (10x). Muito bem. Vamos ver se é isso mesmo? Bom, nessa parte aqui de baixo, quantos x que ela vai precisar? Só nessa parte de baixo. 4 que a gente já calculou no anterior aqui, né? 4x. Ó, vou voltar para o anterior. 4x embaixo e 4x em cima, dá 8x, certo? Aí tem que ter mais um x aqui, mais outro x aqui, que dá 2x. Perfeitamente. São 10x. Ou seja, perguntou-se aqui, gente, o perímetro. Perímetro. Quando você pensa, pô, tenho que colocar gesso aqui no meu quarto, vai colocar no quarto todo, inclusive em cima da porta. Dane-se. Vamos colocar gesso. É o perímetro. Isso aí, essa pergunta se refere ao perímetro.
Ah, vou colocar um cercado aqui, inclusive no portão, você não sai nunca mais, deixa cercado, né? É perímetro, isso é perímetro, tá bom? Tá aqui, 10x, a resposta tá aqui. Deixa eu ver se tem a resposta bonitinha, não tem, só tá no rabisco do professor. Escreva as possíveis maneiras de escrever os resultados para... Gente, ainda estamos falando de expressão algébrica, aonde usamos letras e números na mesma expressão, tá? E às vezes alguns símbolos também, que são numéricos, não deixa de ser, né? Por exemplo, aqui ele quer saber como é que você escreveria o cubo de um número adicionado a 5. Como é que você escreve o cubo de um número adicionado a 5? Adicionado, gente, significa qual continha? Adicionado. Mais. Muito bem. Então vai ter que ter um mais em algum lugar aí. Certo? Vocês acham que seria o quê? Qual seria a resposta? Ah, tá. Outra pergunta. Isso aqui é coisa de minhas propagandas de aula de música. Tá misturando. Isso, caramba. Você tá deixando o negócio longe, está cada vez mais perto. Agora afastou. Bom, vamos lá então. O cubo de um número. Cara, um número, quando eu não conheço, eu chamo ele do quê? Na álgebra. Pode ser A, pode ser B, pode ser... Mas usamos criativamente sempre o X. Tá? Então eu sei... Vou fazer um embaralhado aqui. Eu sei que o bagulho vai ter que ter um X, tá? Eu sei que tem um sinal de mais em algum lugar e apareceu um 5 lá. O cubo de um número adicionado a 5. 5 mais x. Será que é isso? Acabou já? Mas lá falou o cubo de um número, né? Eu não estou vendo o cubo aqui. É isso que falta. É o cubo de quem? É o cubo de 5 ou o cubo do x que a gente está precisando colocar aqui? Para ficar completinho. Vamos ler lá de novo. O cubo de um número adicionado a x. E aí, o que vocês me dizem? Aonde vai o cubo aqui? Exato, Cauã. Porque é o cubo de um número. Se é o cubo de um número, esse um número é o x. Então, ó, o cubo de um número adicionado a x. Desculpa, adicionado a 5. É o cubo de um número adicionado a 5. Tá aqui. O cubo de um número adicionado a 5. Tá bom, gente? Deu para entender isso? Deu para entender, Giovana? Beleza. Cauã também? Tá, legal. Agora a diferença. Vocês sabem o que é a diferença, gente? O que significa? Diferença. Sabe o que é a diferença? Não. Tá. Diferença, sabe? Potência é mais. Não. Potência é isso aqui, ó. Potência elevado a 3, elevado a 2, elevado a 5. Isso é potência. Tá? Quando se fala do sinal de mais, fala assim, tá. Por que você falou potência mais que eu não entendi? Tá. Potência, às vezes é menos, viu? Potência às vezes dá menos o resultado. Eu vou te explicar em que situação que dá menos. Tá? Bom, vamos lá. Às vezes é menos. Cuidado com a potência. A potência, ela significa multiplicação. E às vezes você multiplica e dá menos. Por exemplo, se eu pegar o 3 e multiplicar por 1000, dá mais. 3 vezes 1000 é 3000. E se eu pegar o 3 e multiplicar por menos 1000 você tem uma dívida, né? 3 vezes menos 1000 dá menos 3000, ou seja, se diminuiu o valor. Entende? Porque nem sempre a potência ou a multiplicação aumentam, às vezes elas diminuem também. Tá bom? Como a soma, dependendo do ponto de vista, a soma pode também fazer diminuir. Por exemplo,
Se eu somar uma dívida que eu tenho de R$ 2 com outra dívida que eu tenho de R$ 2, vira uma dívida de R$ 4. Aí você pode dizer, professor, mas virou uma dívida maior, soma maior, verdade. Mas dependendo do ponto de vista, pode enganar, tá? É bom sempre deixar claro. Não sei se, de repente, até mais confundido do que clareei, mas eu tenho que deixar claro essas coisas, tá bom, Giovana? Olha lá. A diferença entre um número elevado à quarta potência e seu dobro. Esse é um pouco mais chato. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que diferença é continha de menos, tá bom? Gente, falou produto é vezes. Falou adicionar, sei lá, juntar é mais. Falou diferença é menos. Falou razão, razão é divisão, tá? Você tem que guardar esses nomezinhos aí, são nomes chaves para coisa que você sabe, né? Não vai ter dificuldade. Quem tem dificuldade com mais? Quem tem dificuldade com menos? Não tem. Mas você tem que saber a palavra-chave na hora do enunciado, como ele se apresenta, entendeu? Então, falou diferença é menos. Por exemplo, qual é a diferença entre a idade do Cauã para a idade do irmão dele? O irmão dele tem 18. Ele tem 13? Então, a diferença é 5. Entendeu? Que diferença que é o quê? 18 menos 13. O resultado da diferença. Por isso que diferença é o menos. Ficou claro? Tá bom. Beleza, Giovana. Vamos lá, então. Então, nós temos aqui o seguinte. A diferença entre um número elevado à quarta potência. Quem que é um número, gente? Um número. Isso. Um número elevado à quarta potência. Então, tem que pegar esse cara aqui e elevar à quarta potência. É a diferença entre esse e aquele. A diferença entre um número elevado à quarta potência e seu dobro. Quem que é o seu dobro? O que significa seu dobro? O número duas vezes. Que é esse número desconhecido, né? 2 vezes x é o seu dobro. É o dobro do número. Que eu tô falando, eu comecei a falar dele, né? Um número elevado à quarta potência e o seu de quem? Desse número. Seu dobro. X à quarta menos 2x. Deu para entender, gente? Ficou alguma dúvida aí ou tá tudo certo? Tá. Tudo bem, Cauã? Então ficou x, beleza. X ao cubo mais 5. Olha lá, x. Ele chama de n aqui, né? Um número. Mas tanto faz n, a, p, qualquer porcaria. O outro é x à quarta menos 2x. N à quarta menos 2n. Perfeito. Tá bom? Escolheu-se o n, mas poderia ser a, b, x, borrão, faz o que você quiser. O importante é entender. Olha lá. N ao cubo mais 5, n à quarta menos 2n. Menos o dobro, né? Bom, agora, gente, deixa eu ver se vai dar tempo da gente fazer isso. Não vai dar tempo, falta só 10 minutos. Tá. Eu não sei mandar. Será que eu sei mandar esse bagulho aqui no. É uma gincana. A gincana vai ser vocês dois tentando realizar esse bagulho aqui. Deixa eu ver se eu consigo printar isso e mandar para vocês. Espera aí. Print. A turma faz isso, mas eu não sei fazer, cara. Ó, negócio tudo de teclado. Fiz aula de teclado ontem. Aí tá tudo aqui ainda. Peraí. Deixa eu puxar isso aqui. Tá. Deixa eu ver. Puxou, não? Eu não tô vendo minha tela direito. A tela toda. Eu vou colocar essa gincana, esse desafiozinho, para vocês preencherem. Deixa eu colocar aqui. Só vai como? Aqui. Espera aí que o computador tá lerdinho, gente. Aí. Gincana.
gincana, oitavo A. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês isso. Enviar mensagem. Aqui é informador. Eu nunca mandei documento, nunca mandei nada aqui, gente. Eu vejo a galera fazer isso, fica até com uma certa inveja, porque eu não sei fazer. Vocês sabem como enviar alguma coisa aqui pelo Meet? Não, né? Chat. Aqui não. Detalhes da reunião. Anexos. Anexos do Google. Agenda. Ah, tem que estar no Google Agenda. Será que é isso? É isso. Acho que eu teria que colocar no Google Agenda para poder postar aqui, gente. Me desculpem, não vai dar. Ah, mas eu posso mandar no Zap. Ô, bicho burro. Eu vou mandar no Zap, tá bom? Se copiar a foto e colar. Então, ele aqui, acho que é só texto, ó. Ó, porque eu copiei a foto, tô mandando colar e não cola nada. Acho que aqui é só cabe texto. Só aceita texto, né? Eu vou mandar no Zap, tá bom? Então eu vou chamar lá de gincana. Pera aí. Eu tô com o Zap aberto em algum lugar aqui. Aqui. Tá, voar. Tá aqui. Eu vou mandar aqui para vocês. Então, assim, a galera não vai saber o que é, mas vocês vão saber o que está sendo postado lá. Deixa eu botar no Zap, lá no grupo nosso. Eu poderia mandar também individual para vocês, né? O pessoal vai perguntar: o que é isso aí? Eu vou mandar um, não interessa. Bom, gincana. Cauã. Sacanagem, né? Cauã. Giovana. E quem quiser. Bom, aí nego vai, como é que faz? Assiste a aula. Não, eu perdi a hora. Perdeu a explicação. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês. É individual. O que você vai fazer? Eu vou explicar para você rapidinho. Deixa eu voltar lá na tela. Assim, vou explicar para vocês. Candidato 1. Na verdade, esquece candidato 1 e candidato 2. Vocês vão preencher os dois. Como que preenche isso? Assim, ó. Eu vou copiar esse bagulho. Não vai dar tempo de a gente fazer aqui na aula, mas eu vou explicar para vocês fazerem sozinhos, tá? Fica a direção de casa aí. Cadê o pente? Tá aqui. Funciona assim, gente. Olha como é que você vai preencher isso. Eu vou dar uma aumentada aqui. Aí, assim. Bem facinho, então. Aqui. Muito bem. Aqui está dizendo que o valor do x é 4 e o valor do y é 10. Você vai copiar essa parada, só que substituindo os valores. Como assim? Aqui não está dizendo que é 2 vezes x vezes y ao quadrado? Eu vou colocar 2 vezes quem? Quem é o x mesmo? 4. Vai ficar 2. Vou colocar pontinho, tá? Vezes 4. Vezes quem é o y mesmo? 10. Só que pede 10 elevado ao quadrado. Tudo bem? Você vai calcular isso. Quanto que é 10 elevado ao quadrado? Primeiro sempre a potência, tá? Para depois partir para os outros. 10 ao quadrado é 100. Muito bem. 100 vezes 4. Eu estou fazendo de trás para frente, tá? A ordem não vai mudar nada. 100 vezes 4. 400 vezes 2. 800. Tudo bem? Esse é o resultado dessa operação aqui. 800. Certo? Aqui seria a mesma coisa. Só que a expressão aqui ela é um pouquinho maior, né? Seria o nosso x, ele é o... Peraí. Deixa eu voltar ali. O x é 4, y é 10, né?
deixar aqui mesmo. Tá, o x é 4. Então não está dizendo x ao quadrado? Fica 4 ao quadrado. É o comecinho desse bagulho aqui. Ou seja, é uma operação algébrica onde eu vou pegar as letras, substituir pelos números para poder fazer os cálculos. Certo? Ficou então 4 ao quadrado mais... O que é ali? 3. Copio 3. Vezes x. Quem que é o x? 4. Então, vezes 4. Vezes y. Quem é o y? 10. Então, vezes 10. Isso aí, menos y. Então, menos y é 10. Deu para entender como é que eu montei? Então, você vai resolver o quadrado e as multiplicações e deixar a conta de menos por último. Tudo bem? Conseguindo entender o desafio aí, gente? O vencedor é o maior número. Não, não. Aqui é o seguinte. Seria feito um cálculo aqui. Peraí, deixa eu ver o que é. Deixa eu entender essa bagaça aqui. Quando a gente fala bobagem, Giovana. Uma gincana de matemática, cada candidato sorteou uma expressão algébrica e em seguida foram sorteados os valores de x e y para que resolvessem suas expressões. Gincana, quem obtivesse o maior número de rodadas vencidas. Então, o desafio, a gincana, seria sortear, né? Ah, você vai fazer, ó, o candidato 1 vai fazer isso aqui, deixa eu ver quais valores, deixa eu sortear. Ah, você vai fazer com os valores de baixo, menos 2 e menos 5, tá? A ideia para vocês não é fazer a gincana na forma de competição, é resolver esses dois aqui, tanto de cima quanto de baixo, tá? E no candidato a gente colocaria aqui, ó, acertou, errou, tal, e vencedor. Mas não é a ideia aqui, não. A ideia, desculpa, eu não fui claro, né? Agora que eu estou explicando. Então seria assim, você vai pegar esses valores 4 e 10, substituir x e y aqui, e fazer o que nós fizemos aqui, o resultado. Aqui eu comecei, mas eu não fiz a conta, né? Depois você vai fazer com sinal de menos. E aí, amanhã a gente começa corrigindo isso, tá? Aliás, amanhã eu não sei se consigo dar aula, porque putz, amanhã é quarta-feira. Tem alguma coisa, cara. Não sei se é reunião. Tem um bagulho amanhã. Mas, assim, independentemente de eu poder fazer aula, como são só vocês dois, a gente faz até individual, se for o caso. Ou chama vocês em outro horário, se vocês puderem. Entendeu? A gente desenrola entre nós. Tá bom? Deu pra entender, galerinha? Valeu. Obrigado pela atenção de vocês dois, né? Obrigado. O importante é que a gente está conseguindo seguir aqui, né? Espero ter conseguido ajudá-los de alguma forma. Galerinha, obrigado pela atenção e até amanhã. Vai ser difícil, tá? Eu preciso resolver umas paradinhas. Mas se não for amanhã, sexta-feira a gente volta. Beleza? Tchau, tchau, galerinha. Valeu, Cauã. Valeu, Giovana.